Legal, pessoal. Muito bem-vindos, bem-vindas, maioria aqui de meninas. Nós vamos começar nosso encontro online da disciplina DSV, do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, do Instituto Federal Catarinense, do campus Santa Rosa do Sul. Hoje, dia 13 de maio, e estamos a 2 semanas da entrega da primeira atividade. Nós temos uma participação um pouco pequena em relação ao total de estudantes. Bom, eu estou um pouco ansioso para saber o que vai acontecer com a entrega desse trabalho, né? Se vai vir uma surpresa, uma vez que tem poucos participando aqui, tirando dúvidas, ou se realmente vai confirmar os meus piores temores de que quem não está acompanhando realmente ou não vai entregar o trabalho, ou vai entregar o trabalho sem pé nem cabeça. Eu tenho alguns alunos que me procuram durante a semana, pelas variadas formas, e eu vou repetir aqui, eu faço com muito gosto, atendo os estudantes, principalmente aqueles que estão participando e tentando fazer o trabalho, tá? No entanto, às vezes vem umas perguntas assim, o que eu acho que eu mais tenho condições de colaborar é quando alguém tem uma dúvida com relação a alguma doença, se ela serve para o trabalho ou não, ou se é realmente uma doença. Alguns alunos vêm com uma praga, por exemplo, eu explico que as pragas a gente vai estudar no segundo trimestre, que agora nós temos que dar ênfase para as doenças, que é o objeto desse estudo, ou para identificar qual doença que seria. Porém, sobre os detalhes da configuração do trabalho, eu procurei deixar já o mais explicitado e detalhado possível nos materiais que a gente forneceu. Portanto, eu vou até para ficar gravado aqui, apresentar novamente, bem rapidamente, claro, né? Para mostrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pergunta que eu recebi. Tá bom, pessoal? Aqui. Então, eu passei para vocês um trabalho pronto, né, que eu fiz de modelo. Aqui seria um trabalho pronto, certo? É assim que deve ficar a carinha do trabalho que vocês vão fazer. Tá? Então, eu fiz sobre uma doença que nem tem na região, a ferrugem asiática, para não confundir e não ter a possibilidade de ser um trabalho igual de algum estudante. Então, provavelmente ninguém planta soja aqui ou aqui perto, tá? Então, aqui é a ideia de como que vai ficar o layout do trabalho, né? Uma página, o que tem que ter em cada seção, em cada campo, e a visão geral, tá? Dentro do padrão do banner do IFC. Tá? Padrão banner IFC. Aí eu fiz um outro documento, que é esse aqui, que usa o mesmo formulário, mas eu botei umas letrinhas menores e fiz uns campos extras, que explica mais detalhadamente, ou pelo menos deixa escrito, tenta explicar mais detalhadamente, quais são as informações principais que devem estar em cada campo. Tá? Aí um aluno, por exemplo, me perguntou se o nome científico do agente causal da doença deve estar no título. Nome científico deve estar no título. Aí a gente olha esse formulário aqui e olha esse outro pronto, e vocês que estão aqui me acompanhando não concordam que essa pergunta já está respondida nos materiais que eu disponibilizei, vocês me diriam o seguinte: o nome científico deve constar no título ou não? Vocês que estão me acompanhando aí, para ajudar a responder a pergunta desse colega que me perguntou por e-mail. Tá claro a questão do nome científico ter que aparecer no título ou não? Vocês acham que no título tem que aparecer o nome científico? Não, né? Boa, Júlia. Então, eu procurei ser o mais claro possível. Claro que sempre vão surgir dúvidas e eu estou aqui à disposição de ajudar vocês com todas as dúvidas, inclusive para esse caso. Só que nesse caso, quando esse aluno me perguntou isso, eu não respondi de bate-pronto. Eu disse, leia atentamente o material, porque você vai encontrar a resposta lá. Vocês estão entendendo qual é o espírito da coisa? Então, eu estou aqui para ajudar vocês com tudo que tiver ao meu alcance. Mas aquilo que os documentos, que eu tentei resumir ao máximo, estão bem resumidos para vocês mesmo, que os próprios materiais já respondem, aí eu não vou responder. Aí eu vou deixar
o estudante ir lá pesquisar, porque era um típico caso em que o estudante quis atalhar, ele não leu as orientações. Tá? E se for assim, se eu responder essa pergunta, então eu teria que responder todas as perguntas. Tá, professor? E tem que responder sobre a origem geográfica, tem que citar autores, tem que estar dentro da norma da ABNT, pode ser em 2 páginas, tem que ter essa barrinha verde do lado, sabe? Vão aparecer perguntas que já estão respondidas nas próprias orientações. Beleza, pessoal? Então, eu aproveitei esse primeiro minuto aqui para fazer esse alerta, tá? Antes de seguir, eu quero deixar aberto para vocês. Alguém de vocês veio com alguma pergunta sobre alguma doença, tem alguma dúvida se pode, se tal o problema ou não, ou trouxe uma foto, ou trouxe um vídeo, o que quer que seja. Alguém gostaria de falar, perguntar, tirar a dúvida, ou não é mostrar nada, é só perguntar mesmo. Uma vez, pessoal, que a gente está apenas a 2 semanas da entrega do trabalho, tá? Tem a semana que vem, que é dia 20, e na próxima, dia 27, já é o dia da entrega do trabalho. Então, tem muito pouco tempo agora para vocês finalizarem esse trabalho. Eu gostaria de estar respondendo questionamentos e dúvidas de vocês. Então, dos presentes aqui, alguém trouxe alguma pergunta, tá? Com alguma dúvida? E lembre-se, pessoal, não existe pergunta boba, não existe pergunta vexatória, tá? Todo mundo está aqui para aprender e de maneira nenhuma vocês vão ter da minha parte qualquer situação, né? Não vou colocar ninguém em situação constrangedora. Pelo contrário, geralmente elogio muito as perguntas e a participação dos estudantes. E é isso que eu estou esperando agora. De vocês que estão aqui, tá tranquilo? E vocês já sabem, por exemplo, vocês são 18 alunos aqui. Eu não consigo escrever o nome no trabalho. Maria, mas tu usou o arquivo lá no Verde. É no Word, né? Tá, eu vou abrir aqui e vamos ver o que acontece. Tá? Eu vou projetar para vocês. Tu está tentando fazer pelo celular ou num computador? Maria. No computador. Ah, mas aí vai dar certo, sim. Vai ter que dar um jeito. Olha lá. Vamos fazer com o exemplo da tua doença mesmo. Como é o nome da doença, Maria? Ou alguém me fala o nome de uma doença aí que vai fazer o trabalho, só para a gente testar aqui, ó. Isso, queima das pontas da cebola. Então, olha lá. Você vai pegar esse arquivo que está lá e você vai escrever assim, ó. Você pode fazer o seguinte também, vocês podem editar, porque a ideia é que fique um cartaz, tá? Vocês podem mudar o tamanho da letra, por exemplo, para ficar tudo num tamanho editável, tá? Num tamanho acerto, tá? Não deu para você? Oh, mas esse foi o arquivo que eu disponibilizei. Diz assim, ó, modelo de ficha da doença preenchido. Aí, Maria, eu não sei o que pode estar acontecendo. Tentar fazer pelo LibreOffice, pode ser. Mas que bom que você perguntou, Maria. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver uma alternativa para o teu caso. Tenta, como a colega falou, usar outro programa, editor, um outro editor de texto, certo? E eu posso tentar te mandar para o e-mail, tu faz o seguinte, Maria, tu manda um e-mail para mim e eu mando o arquivo, em vez de ser docx, que esse aí está em docx, se eu não me engano, eu mando ele num formato OpenOffice, de repente, aí para tu abrir no LibreOffice. Tá. Boa, Júlia. Não expliquei sobre os hospedeiros ainda, então vamos falar agora. Na verdade, alguns pontos aí nem sobrou tempo para a gente tratar, mas falamos hoje, não tem problema.
tá? Alguns pontos desses eu não parei para explicar individualmente. Mas vamos lá, primeiro, Maria, segue a orientação da Sabrina, tá? Tenta fazer pelo LibreOffice, tu pode tentar pegar realmente ajuda, auxílio com os colegas, certo? Porque não era para estar acontecendo esse problema de edição, tá? Se ainda assim continuar, me manda um e-mail que eu mando o arquivo, não em formato doc, como eu te falei, eu mando em formato do OpenOffice, que aí de repente dá certo para você. Vamos aproveitar a pergunta da Júlia Isopo e falar aqui dos hospedeiros. Isso é muito tranquilo, tá? Hospedeiro é a planta que vai ser a hospedeira da doença, daquele fungo, daquela bactéria, do vírus ou do nematóide, ou seja, a planta que ele vai atacar. No caso, por exemplo, se fosse queima das pontas da cebola, obviamente que a cebola é um dos hospedeiros. Então, o que a Maria, por exemplo, vai colocar lá? A doença, né, nos hospedeiros, a doença afeta mais intensamente a cebola, mas pode atacar também o alho e a cebolinha. Vamos dizer, é uma das coisas que ela vai encontrar. Então, os hospedeiros são as plantas que essa doença ataca. Quando eu citei outras plantas que essa doença ataca, eu tenho que colocar, de preferência, o nome científico das plantas também. E quando eu colocar o nome científico dos hospedeiros, vocês vão ter que respeitar. Boa pergunta, já te respondo aí, tá? Vai ter que respeitar aquelas regras taxonômicas que eu já expliquei numa outra aula, sobre a nomenclatura científica, como em latim, você tem que colocar em itálico, a primeira letra do gênero em maiúsculo, as outras em minúsculo. Aí tem uma pergunta muito boa aí da Sabrina, beleza, que é o seguinte, tem que colocar todos os hospedeiros. A resposta é, depende, geralmente não, tá, Sabrina? Se for, como no exemplo da queima das pontas, que ela ataca a cebola, a cebolinha e o alho e parou por aí, então a resposta é, a Maria vai colocar sim, todos os hospedeiros, que são 3. Mas você já está fazendo a pergunta aí, porque provavelmente encontrou que é uma doença que ataca praticamente qualquer planta cultivada. Ataca maçã, abacate, caque, laranja, morango, melão, e aí vai, não termina. Às vezes você encontra uma lista assim de centenas de plantas. E aí, claro que não precisa, tá, Sabrina? Nesse caso, faz o quê? Se tem vários hospedeiros, você coloca 2 ou 3 dos principais, aqueles que você encontrou, ou principalmente aquele que você direcionou a sua pesquisa, né? Por exemplo, uma aluna hoje me perguntou se aquele bolor da tangerina com bolor poderia ser, beleza, pode ser, tá? Aí, mas ele ataca uma série de plantas, aí tu fala que ataca a tangerina, laranja, o limão e uma série de outras espécies cítricas, pronto, é desta maneira que você coloca, tá? A ideia é fazer um cartaz, né? Vocês estão vendo que atrás de mim tem até um banner aqui que eu fiz num trabalho com o projeto do Enseja. Então, esse banner do Instituto, ele pode ser usado para qualquer, vou mudar um pouco aqui, vocês vão ver ele todo ali, opa, deixa aí da frente, olha lá, ele tem a barra vermelha lá embaixo, é um trabalho que a gente fez com um projeto de Enseja, com o pessoal da comunidade, a gente deu aulas de ensino fundamental e levou o pessoal para fazer a prova do Enseja, e para nossa sorte, muitos aprovaram, veja o que está tudo que está em amarelo ali naquela tabela lá teve aprovação, o pessoal aprovou nas várias provas que fizeram, então a gente teve um bom índice de aprovação, perto de 70%, tá? E aí era um projeto financiado, tudo, e a gente publicou os resultados na forma de um banner. Então isso é interessante, no Instituto aqui a gente tem um padrão de apresentação de resultados, porque mostra uma certa organização e fica bonito também, tá? Então, fora aquelas orientações que eu passei, vocês vão ter dentro da capacidade de vocês muita liberdade para fazer esse trabalho também. Então, vocês podem resumir alguns pontos, vocês acham que o texto ficou muito grande, muito maçante, pensem o seguinte, vocês estão fazendo um resumo de uma doença para uma outra pessoa que não conhece aquela doença ter o contato e ter um primeiro conhecimento sobre a doença. Então, vocês vão ser os responsáveis por filtrar as principais informações que deveriam estar nesse cartaz
para alguém que não conhece ou conhece pouco essa doença. De uma forma bem apresentada, de uma forma didática, de uma forma visualmente assim adequada, né, chamativa, que prenda a atenção das pessoas. Então, por isso que vai ter as 2 fotos da doença, por isso que tem um título, certo? Tudo bem organizado. Mas lá dentro do texto, vocês vão poder jogar com o nível de profundidade das informações que vocês vão coletar. E, claro, todas as perguntas possíveis têm que ser feitas, como no exemplo da Sabrina. É esse tipo de pergunta que eu gostaria de estar recebendo de vocês, né? E vocês podem perguntar sobre os outros campos também, né? Porque, como vocês viram, a gente não vai dar tempo de parar e explicar cada um daqueles campos do nosso cartaz. Agora a Maria está perguntando, tem que ser 2 fotos. Em geral, a orientação é que seja 2 fotos, tá? Eu vou mostrar um negócio para vocês, tá? Porque é o seguinte, tu pode... claro que não vai mostrar 2 fotos da mesma coisa. Por exemplo, você que é queima das pontas, você pode fazer uma foto mais de longe, mostrando como é que fica o canteiro com as pontas queimadas. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 fotos que você poderia apresentar. E uma foto da lesão mais aproximada, tipo um close, tá? Vou dar exemplo aqui em 2 doenças, tá? Queima nas pontas da cebola. Vou começar com o teu exemplo, tá? Em geral, é 2, tá? Então, olha aqui, ó. Você poderia fazer uma coisa mais assim... agora tá tocando o telefone ali do setor. Dando uma visão mais geral, tipo essa aqui. Agora eu já sei, desculpa aqui. Ó, uma visão mais geral de como ficariam as plantas, tá, Maria? Uma foto poderia ser essa, e outra poderia ser um close, mais próximo das lesões. Como essa aqui, por exemplo. Depois aumentar, claro. Ó, tirar uma foto mais perto das lesões e uma mais do geral. Tá? Aí seriam 2 fotos. Uma mais com close e outra mais geral. Tá bom, Maria? Beleza. Então, por exemplo, quem vai fazer da cigatoca? Quem tem um pé de banana em casa, não precisa nem ser produtor de banana, então vai ter a cigatoca amarela. Então, qual é a sugestão? Alguém pode fazer também da folha, tipo isso aqui, ó. Quem tem um pé de banana, ou quem já viu um pé de banana, sabe que a banana na nossa região quase não escapa de ter aqui, né? Então, tu pode ter aqui, ó, uma folha com as lesões, e tu poderia tirar uma foto, como eu sugeri, um close de uma lesão. Ó, como, por exemplo, essa. Um close de uma lesão, já teria feito 2 fotos diferentes. Uma é uma lesão vista de perto e outra é a folha no geral. Ou então, pegar uma folha bem seca. Ou seja, perto, assim, mostrando o resultado final do ataque dessa doença. Vamos ver se eu... ou uma visão mais geral de como que fica a planta depois com as folhas ressecadas. Então, vocês têm várias opções, tá? Eu não vou interferir nisso. Então, por isso que eu dei a liberdade e pedi, em geral, 2 fotos, tá? Veja a diferença, eu posso fazer uma da planta no geral, como é que ela fica, e outra foto do close. Cadê o close? Agora perdi, eu apaguei a foto close. Ah, não, tá aqui. Tá vendo como são fotos bem diferentes? E as 2 eu posso fazer do mesmo pé de banana, tá? Posso fazer essa aqui e, deixa eu ver se acerto, essa aqui. E tudo no mesmo pé de banana, tá? Por isso que eu pedi 2 fotos, para vocês poder variar, usar um pouco da criatividade de vocês. Ok? Legal, vamos continuar com as perguntas. Eu estou gostando que vocês estão perguntando aí. Muito melhor. Mais alguma coisa? Hoje eu separei uma apresentação de algumas doenças bacterianas, porque elas são menos comuns e eu ia aproveitar como aula já. Se não tiver perguntas mais, eu vou fazer essa sequência de slides, uns 15 minutos no máximo, e a gente já vai estar depois dispensando vocês para a aula de matemática. Alguém quer fazer mais uma pergunta?
Lembre-se que eu estou aqui principalmente para responder perguntas de vocês. Olha, quem não tem hoje, faz o seguinte, vem preparadinho para a semana que vem com as perguntas, porque é a última aula antes da entrega do trabalho semana que vem, dia 20. Combinado? Então, se dediquem nessa semana para o trabalho, para as dúvidas surgirem, e semana que vem a gente fica aqui respondendo as dúvidas o tempo que for necessário. Claro, e aí a hora que acabar as dúvidas, eu sigo com a apresentação da aula que eu programei. Não tem mais perguntas agora, pessoal? Pelo jeito não, né? Tá todo mundo quietinho. Vocês estão fazendo outras coisas aí que não estão ouvindo o que eu estou falando? Saudades da aula presencial também, tá, pessoal? Então é o seguinte, eu vou apresentar agora, não se assustem, tá? As principais doenças bacterianas, tá? Valeu, Ellen. As principais doenças bacterianas em plantas cultivadas. Vocês vão ver ao final da apresentação por que eu escolhi começar apresentando as principais doenças bacterianas. Eu já vou adiantar aqui para vocês não se cansarem, é porque elas são bem poucas. São poucas as bactérias que têm importância como causadoras de doenças em plantas. Vamos dar uma olhadinha nas principais, tá? E aí, quem planta, ou que o pai planta, ou a família tem roça, tem lavoura, tem fazenda, talvez se identifique algumas dessas. Às vezes até um produto que chega em casa, a gente identifica essas doenças, então. Então, vamos lá. Olha aí, ó, Ademar, bem certo. Olha os quero-quero aqui do colégio. Tá? Então, ó, Haustonia solanacearum, tá? Raça 2. Essa é uma bactéria que não tem em Santa Catarina. Santa Catarina está monitorando para impedir a entrada dessa bactéria aqui. Oficialmente não tem, tá? Mas extraoficialmente a gente sabe que essa doença já está presente aqui no campus. No campus não, no estado. No campus tem os quero-quero que vocês estão ouvindo. Então, essa doença é conhecida como moco da bananeira. A banana desenvolve menos e o cacho fica raquítico. As frutas ficam bem pequenininhas, deformadas, e ao cortar as frutas, elas têm essas manchas negras no seu interior, onde a bactéria destruiu os tecidos. Então, a banana fica completamente inutilizada para o comércio, tá? Uma doença bem séria mesmo para a cultura da banana, o moco da bananeira. Veja que aqui é uma outra raça, o Haustonia solanacearum também. É a mesma bactéria, mas uma outra raça. Quem planta fumo, tomate, pimentão, berinjela, batata, talvez saiba do que eu estou falando. É a murcha bacteriana das solanáceas. O que são as solanáceas? Não sei se vocês estudaram isso ano passado. Solanáceas é uma família de plantas muito importante dentro da agricultura, né? É a família da batata, é a família do tomate, do fumo, essas que eu estou mostrando aqui, e várias outras muito importantes, né? Como eu falei ainda, o pimentão, a berinjela e uma série de outras. Algumas plantas daninhas também são desta família, e nós vamos estudar as plantas daninhas a partir do mês de junho, tá? Então, é uma murcha bacteriana. A planta murcha porque a bactéria, ela entope os vasos condutores de seiva e acaba matando a planta. Muito séria esta doença aí, tá? Quem planta fumo sabe do que eu estou falando. A murcha bacteriana, causada por outra raça da Haustonia solanacearum. Cancro cítrico. Essa é pela bactéria Xanthomonas citri, subespécie citri, ou alguns autores chamam só de Xanthomonas citri. Causa umas lesões, tipo umas verrugas com uma crosta, com uma ferida assim, com uma casquinha por cima, tanto nas frutas como nas folhas, diminuindo a área foliar da planta, diminuindo o tamanho e a qualidade das frutas e fazendo as frutas caírem do pé precocemente. Então, às vezes, você compra a fruta no mercado e você encontra essas lesões na fruta que você comprou no mercado. Então, não é que ela não vai produzir, ela vai produzir menos, muitas frutas vão cair antes de ficarem maduras,
e as frutas vão ficar menores, prejudica bastante a produção, tá? Xanthomonas citri. Aqui no maracujá, o pessoal planta maracujá na região, sabe? Essa é a segunda doença mais importante do maracujá. A primeira, hoje, a mais importante, é causada por um vírus. Essa é conhecida como mancha bacteriana, ou então a mancha oleosa, porque fica parecendo que derramou um óleo quente ali, queimou e fica com aquela mancha parecendo um óleo, tanto na folha como na fruta. Diminui a produção, a fruta fica menor e a fruta fica feia para o comércio, além de que, teoricamente, nem poderia ser comercializada, porque se tu mandar essa fruta para algum lugar, tecnicamente, teoricamente, existe a chance dela contaminar, levar essa bactéria para uma outra região onde não tem ainda essa doença, tá? Então, Xanthomonas axonopodes. Veja que esse gênero, Xanthomonas, a gente já tinha encontrado aqui no cancro cítrico. Agora a gente tem Xanthomonas axonopodes patovar passiflora. Patovar é como se fosse uma raça. Mancha da alface, mancha bacteriana da alface, provoca, né, a diminuição do crescimento e a morte precoce da alface, é a Pseudomonas chicorée. Então, ela ataca não só a alface, mas várias plantas da família da alface, Pseudomonas, bactéria também. Aqui a podridão da escama da cebola, que é chamada Burkholderia cepacia. Ela apodrece a cebola por fora, não por dentro, mas também diminui muito a qualidade, praticamente torna a cebola imprestável para o comércio. Não se assustem aqui, não durmam, porque a gente já está terminando, não tem muitas doenças bacterianas. Então, a podridão mole das cucurbitáceas, principalmente no melão e na melancia. O melão cresce menos, a melancia cresce menos, e por dentro ela vai ter lesões apodrecidas. A bactéria chama Erwinia carotovora. Ela ataca também várias outras plantas, inclusive a cenoura também, que foi o que deu o nome para essa bactéria. Carotovora vem de carrot, que você sabe que é o nome em inglês da cenoura, tá? Mas onde ela causa maiores prejuízos é nas cucurbitáceas, principalmente melão, melancia, pepino, né, chuchu, essas plantas aí. Erwinia, então, a bactéria. Aqui, na batata, tem a chamada sarna da batata. Causa essas lesões com crosta também. A bactéria chama Streptomyces scabies. Tá? Sarna da batata, prejuízo sério para os produtores de batata aí. Outra doença nos citros, chamada de amarelinho, ou então clorose variegada dos citros, o famoso CVC dos citros, clorose variegada. Por que clorose? Porque ela faz essa variação. Clorose é falta de clorofila, tá? Então, tem os pontos aqui onde falta clorofila, de forma variegada, por isso que chama CVC, clorose variegada, e dos citros, porque é nos citros que ela ataca. E, popularmente, é conhecida como amarelinho. O nome da bactéria é Xylella fastidiosa, e são insetos, principalmente as cigarrinhas, que são vetores dessa doença. Quando elas sugam a seiva de uma planta contaminada e depois elas voam até uma planta saudável, e ao sugar a seiva da planta saudável, elas transmitem essa doença, a Xylella. E terminei, tá? Aqui, para a gente ter uma ideia da importância, da complexidade das doenças bacterianas, vocês viram que não são muitas, né? Não tem muitas mais além dessas mais importantes que eu apresentei. Tem outras além das que eu apresentei. Essa sequência de slides eu vou deixar no Siga. Mas aqui para a gente fazer um exercício de comparação, tá, pessoal? É o seguinte, lá no terceiro trimestre a gente vai começar a usar o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários, o AgroFit, tá? É um programa de computador disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, e é a partir daqui que a gente vai consultar os agrotóxicos e todas as informações para poder emitir o receituário agrícola, o receituário agronômico. A minha pergunta para vocês é, agora, vocês têm alguma ideia aqui está a página do AgroFit,
vocês teriam alguma sugestão, alguma ideia, um chute de quantos agrotóxicos diferentes tem no Brasil? Primeiro, perguntar o seguinte: você sabe que vocês, como técnicos, poderão recomendar agrotóxicos depois de formados? E que essa é a disciplina, DSV é a disciplina que deve preparar vocês para emitir as receitas de agrotóxicos? Vocês sabiam disso? Sim, ótimo. Matheus, tu que já trabalha, já passa veneno aí. Quantos venenos tem no Brasil? O nome que está na lei é agrotóxico, tá? Não é nada, agrotóxico é o nome do produto, tá? Na lei ele é chamado assim. Então, eu poderia chamar de produto fitossanitário, defensivo, não sei o quê, veneno, não importa, mas o nome que está na lei é o nome que eu mais vou usar, porque é assim que ele é chamado na lei. Você sabe quantos agrotóxicos tem no Brasil registrados? Quantos venenos diferentes, quantos agrotóxicos diferentes tem no Brasil? O número, o Darol, quantos venenos diferentes tem no Brasil que vocês, como técnicos, vão poder receitar? Não faça a mínima ideia, Matheus? E algum dos teus colegas, dá um chute. Quantos venenos vocês acham que tem no Brasil, pessoal? Que vocês, como técnicos, depois poderão receitar. Ó, 400 e pouco. É um bom palpite. Maria, 500, bom palpite. 500 agrotóxicos diferentes. É um bom palpite, mas ainda não chegou lá. Como eu quero terminar mais cedo hoje, eu consultei o Agrofit ontem, tá? E eu vou dizer para vocês aqui quantos tem. Isso está prontamente disponível. Está aqui, pessoal. Opa, eu tenho que tirar aqui. 2.610 venenos diferentes. Tá? Então, vocês já viram que para o trabalho do técnico, vocês já vão ter um desafio bem grande. De 180 alunos, eu tenho agora 14 participando. A minha grande preocupação, e por isso que eu queria estar presencialmente com vocês, é como que eu vou com 14 alunos participando, depois todo mundo quer passar de ano, 180 querem passar de ano, e eu sou o professor responsável por dizer que o aluno que passou em DSV está apto a fazer a receita de um agrotóxico. Como é que eu vou fazer isso para o cara que não vem na aula? Vocês estão vendo o dilema que eu vivo? Tá? Tem 2.610 venenos diferentes, agrotóxicos diferentes. E para voltar agora para a questão das bactérias, desses 2.610, quantos bactericidas tem? Para a gente ter uma ideia, já que a gente está falando das bactérias, eu mostrei agora as doenças bacterianas mais importantes, vocês acham que dos 2.610, quantos produtos são bactericidas, que podem ser recomendados para controlar essas doenças que eu mostrei para vocês, recomendados para matar bactérias? Vocês acham que dos 2.610, quantos são para bactérias? Quantos bactericidas tem? Outra pergunta, podem chutar também. Acho que um terço. Um terço seria uns 1.000 e pouco. Aliás, 1.000 e pouco não, uns 800, né? 800 e pouco. Alguém deu um outro palpite aí, 300. Bom, agora vocês vão se assustar. Aqui tem o total de bactericidas. São 27 apenas. Representa 1% dos agrotóxicos, tá? Dos 2.610, 27 só são bactericidas. Então, veja que o arsenal que nós temos para controlar bactérias é bem diferente dos outros problemas. Por isso que as bactérias, apesar de serem um número pequeno de doenças, elas são doenças bem sérias, de difícil controle. O que tem mais em termos de doenças é para fungos, sem dúvida, tá? Eu vou, semana que vem, trazer esse número de quantos fungicidas tem. Lembra que eu falei que mais de 90% das doenças eram fúngicas, né? E aí, naturalmente, existem mais produtos para controlar fungos, certo? As bactérias têm menor número de produtos e geralmente são mais difíceis de controlar. E esses produtos que eu estou listando agora só em número, não estou mostrando o nome para vocês, eles são, no geral, produtos muito mais tóxicos.
são mais caros para o agricultor e mais tóxicos para as pessoas em geral, tanto para o agricultor que vai passar o produto, como o risco depois para os consumidores. Tá? Mas então agora já demos uma visão geral. As principais doenças bacterianas são bem pouquinhas, tá? Vocês viram que eu listei 10 doenças bacterianas, tem alguma outra ainda fora essas que eu mostrei, mas eu mostrei as mais importantes. E mostrei também que, em relação ao total de agrotóxicos, a quantidade de bactericidas é bem pequena, representa em torno de 1% do total de agrotóxicos. Tá bom? Então, hoje a gente adquiriu algumas informações aqui que vão ser importantes aí para a gente tomar as decisões no futuro. Legal, pessoal? Então, o que eu tinha trazido hoje para propor aqui para falar para vocês era isso, tá? Eu estou abrindo agora para, então, mais perguntas, mais colaborações de vocês. Nós estamos agora, de novo, com 18 estudantes aqui. Quem gostaria de comentar alguma coisa, ou perguntar, ou se manifestar da forma que achar melhor? Nada, pessoal. Eu vou abrir aqui a outra câmera para vocês. E vou desligar. Aqui estou na janela da minha salinha. Ver se dá para ver alguma coisa do colégio aí, pessoal. E a vila, né? Pessoal, então, o seguinte. Terminando aqui a nossa conversa, eu me coloco aí à disposição de vocês, se não tem mais perguntas. Vamos todos torcer para que a epidemia regrida o mais rápido possível e que todos que têm que se vacinem e a gente possa se encontrar de novo aqui, ter as aulas presenciais, até porque, como vocês viram, nós temos um desafio muito grande, né? Nós temos que preparar vocês para fazer recomendações de agrotóxicos. E, assim, à distância, com pouca gente participando, eu não consigo nem ver luz no fim do túnel, tá? Mas, vamos lá, quem se esforçar, quem merecer, vai chegar lá. Mas também não vai ter muita moleza, tá? Para quem não, principalmente para quem não se esforça e quem não merece. Tá legal, pessoal? Então, de novo, eu quero agradecer aqui a paciência de vocês, a participação. Por favor, chamem os colegas para vir semana que vem, vai ser a última oportunidade de tirar as dúvidas. Venham com dúvidas, tentem fazer o trabalho, vejam se ficou alguma coisa para trás, alguma dúvida, e tragam as dúvidas também aqui para o nosso encontro, que eu faço com muita questão, eu atendo e respondo todos, tá bom? Pessoal, fiquem bem, boa aula para vocês para o resto da semana e um bom final de semana, tá? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal.